Graça e paz, meus irmãos. Com muita alegria consigo estar aqui hoje com vocês. Vamos continuar falando sobre o tema que estamos abordando, sobre a herança de Deus de Jacó, de Isaac até José, do filho da promessa ao filho do amor. E hoje nós vamos estar falando sobre Gênesis 28, capítulo 28. E eu gostaria que nós lêssemos, se possível, juntos, todo esse capítulo. Então Isaac mandou chamar Jacó, o abençoou e disse: não se case com uma mulher cananeia. Em vez disso, vá de imediato a Padã-Arã, a casa de seu avô Betuel, e case-se com uma das filhas do seu tio Labão. Que o Deus Todo-Poderoso o abençoe e lhe dê muitos filhos, e que eles se multipliquem e venham a ser muitas nações. Que Deus dê a você e os seus descendentes as bênçãos que de... vou te pedir para você colocar no NAA. Pode ser? Por favor? Isto. Que aí eu acompanho por aqui. Que ele lhe dê a bênção de Abraão a você e à sua descendência, para que você possua a terra de suas peregrinações, concedida por Deus a Abraão. Assim, Isaac despediu Jacó, que se foi a Padã-Arã, à casa de Labão, filho de Betuel, o arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. Esaú viu que Isaac havia abençoado Jacó e o havia mandado a Padã-Arã para tomar de lá esposa para si, e que ao abençoá-lo lhe havia ordenado que não escolhesse uma esposa dentre as filhas de Canaã. Soube também que Jacó, obedecendo a seu pai e a sua mãe, havia ido a Padã-Arã, sabendo também que Isaac, seu pai, não via com bons olhos as filhas de Canaã. Esaú foi à casa de Ismael, e além das mulheres que já tinha, tomou por mulher Malate, filha de Ismael, filho de Abraão e irmã de Nebaiote. Jacó partiu de Berseba e seguiu para Arã. Quando chegou a um certo lugar, ali passou a noite, porque o sol já se havia posto. Pegou uma das pedras do lugar, fez dela o seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou. Eis que estava posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava perto dele, e lhe disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, seu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora você está deitado, eu a darei a você e à sua descendência. A sua descendência será como o pó da terra. Você se estenderá para o oeste, para o leste, para o norte e para o sul. Em você e na sua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Eis que eu estou com você, e o guardarei por onde quer que você for. Farei com que você volte para esta terra, porque não o abandonarei até que eu cumpra aquilo que lhe prometi. Quando Jacó despertou do sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E temendo, disse: quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Na manhã seguinte, Jacó levantou-se de madrugada, pegou a pedra que havia usado como travesseiro e a pôs em pé como coluna. E sobre o topo dela derramou azeite. E ao lugar, cidade que antes se chamava Luz, deu o nome de Betel. Jacó fez também um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupas para vestir, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que pus como coluna será a casa de Deus, e tudo o que concederes certamente darei o dízimo. Senhor Deus, Pai querido e amado, muito obrigado, Senhor, por essa palavra, que o Senhor esteja conosco, nos abençoando, nos trazendo o entendimento necessário. Usa-me, Senhor, e que assim nós possamos entender um pouquinho mais da Tua palavra. Que eu oro agradecido em nome de Jesus. Amém. Jacó já tinha enganado seu pai, já tinha enganado seu irmão, conseguindo a progenitura,
foi abençoado, tudo estava bem, até que ele descobriu que seu irmão queria matá-lo. Não sei se foi instrução de Deus, mas com certeza deve ter sido, que Isaac resolveu mandar Jacó embora, para ir para sua terra, para conseguir uma esposa, visto que na promessa feita a Abraão, não incluía que eles casassem com povos que não adorassem ao Deus. E aí, Jacó chama Isaac e diz, não escolha uma esposa dentre as filhas de Canaã, levante-se e vá a Padan-Arã. Ele tinha que fazer essa viagem, porque ele precisava fugir. Mas Deus providenciou a bênção ao invés da maldição. Então, Isaac o abençoou assim, na mesma bênção que Deus deu a Abraão. Porque, através dele, ele teria descendentes que não se poderia contar, que toda a nação, as nações, as famílias seriam abençoadas pela vida dele, dos seus descendentes. E assim, a gente entende que, ao dar essa bênção para Jacó, ele estava encaminhando aquilo do propósito de Deus. Um pouquinho mais para frente, nós vamos ver que o propósito de Deus era realmente que Esaú não tivesse essa bênção. Quando Isaac despede Jacó, o Esaú fica muito bravo. Só que a atitude de Esaú mostra porque ele não poderia ser o primogênito. Ele intencionava matar o irmão, mas na bênção de Isaac para Jacó, ele viu que Isaac não queria que ele se casasse com alguém da região, com nenhuma cananeia. E Esaú já tinha 2 esposas cananeias. E então o que ele fez? Ele foi até a casa do seu tio Ismael. E lá ele pegou uma esposa, para contrariar o pai. Então nós temos aqui Jacó, que com todos os seus erros, todas as suas falcatruas, obedecia pai e mãe. Mesmo sabendo que o pai tinha preferência por Esaú, que o pai amava mais Esaú do que ele obedecia ao pai, sem questionar. Obedecia mais ainda à mãe, até mesmo nas coisas erradas. Mas era um filho obediente. E Esaú, ao contrário, já mostrava que não estava ali para obedecer ninguém. Ele queria realmente contrariar. Infelizmente, a gente vê muitos filhos fazendo isso hoje em dia. É triste. Mas, continuando a nossa leitura aqui, Jacó partiu de Berseba e seguiu para Harã. Viajou durante o dia. Detalhe, que ele partiu sozinho, tá? Ele não foi com ninguém. Ele precisava sair da casa dele. Ele precisava sair da proteção, do conforto, do carinho, da superproteção da mãe. Ele precisava passar por isso. Ele precisava enfrentar a vida. E ele saiu, foi para Berseba, e quando chegou a um certo lugar, ali passou a noite, porque o sol já se havia posto. Pegou uma das pedras do lugar, fez dela o travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. O cansaço que ele carregava não era só físico. Ele carregava também uma bagagem espiritual muito forte, por ele ter enganado o pai, a mãe não, enganado o pai, o irmão. Então ele trazia também já esse desconforto. E nesse dormir ele sonhou. Sonhou que havia uma escada posta, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava perto dele, e lhe dissem: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, seu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora você está deitado, eu a darei a você e à sua descendência. A sua descendência será como o pó da terra. Você se estenderá para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Em você e na sua descendência serão benditas todas as famílias da terra.
Eis que eu estou com você e o guardarei por onde quer que você for. Farei com que você volte para esta terra, porque não o abandonarei até que eu cumpra aquilo que lhe prometi. Jacó, quando teve a bênção do pai de ser o progenitor, ele passou a ter tudo. A herança, podia desfrutar de tudo. Mas por ele ter já enganado todo mundo, ele largou isso para trás. Ele não desfrutou de nada daquilo que ele conseguiu. Simplesmente teve que ir embora. E nessa decisão de ir embora, ele teve que deixar as coisas para trás, ou seja, abandonar as coisas. Nós, às vezes, precisamos abandonar as coisas também. Nós precisamos deixar aquilo que não é nosso. E as coisas do mundo não são nossas. Quando Jacó despertou do sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não o sabia. E temendo disse: quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Jacó entendeu que a experiência que ele teve foi direto com Deus. Jacó entendeu que daquele momento a vida dele transformaria. Ele com certeza iria mudar, porque Deus estava com ele. E olha o que Deus disse: a terra que você está, eu a darei a você e a sua descendência. A sua descendência será como o pó da terra, se estenderá para o leste, norte, oeste, sul. Você e a sua descendência serão benditos, em você e sua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Eis que eu estou com você e o guardarei por onde quer que você for. Farei com que você volte para essa terra, porque não o abandonarei até que eu cumpra aquilo que eu prometi. Deus está dizendo aqui: você pisou na bola, você fez um monte de coisa errada, mas deixa que eu vou consertar. Isso agora é comigo. E eu vou te resgatar. E você vai voltar abençoado e abençoando. E nisso, Jacó entendeu. Mas aí eu pergunto: quão temível é este lugar? É a casa de Deus, a porta dos céus. Onde é a casa de Deus? Onde Deus está morando hoje? Ali Jacó descobriu que ele, nesse encontro com Deus, estaria tendo esta bênção de viver junto a Deus. Na manhã seguinte, Jacó levantou-se de madrugada, pegou a pedra que havia usada como travesseiro e a pôs em pé como coluna. E sobre o topo dela derramou azeite. E ao lugar, cidade que antes chamava Luz, deu o nome de Betel. Betel é casa de Deus. Jacó fez também um voto dizendo... Aqui eu vou parar um pouquinho, porque aqui é uma situação de interpretação de algumas pessoas. Mas ali ele ergueu um altar. O que significa erguer esse altar? Significa glorificar a Deus, entender que Deus, naquele lugar que é dentro do nosso coração, merece ser adorado, precisa ser reverenciado, e ele tem que ter o lugar no topo. Não adianta a gente entregar parte da nossa vida a Deus. Tem que ser tudo. Cada cantinho da nossa vida tem que ser para Deus. Não adianta você falar: não, esse meu pecadinho eu vou guardar para depois. Não. E ali, erguendo esse altar, Jacó estava dizendo isso: estou largando tudo para trás. Estou deixando que não precisa ser mais meu. Porque às vezes nós queremos que seja alguma coisa, continue sendo nossa. Mas, apesar de tudo, a gente tem que entender que aquilo que Deus nos promete, Ele vai cumprir. Muitas vezes a gente quer ajudar Deus. Não foi o que aconteceu com Jacó. Jacó obedeceu. Obedeceu aos seus pais, obedeceu a Deus e foi viver uma vida que ele não sabia como era, não sabia como seria. E lá ele passou, junto com Labão, por um aprendizado muito forte. Mas o interessante que aqui eu quero voltar é o seguinte: Jacó fez também um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que eu empreendo, e me der pão para comer e roupa para vestir,
de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai. Então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que pus como coluna será a casa de Deus, e de tudo que me concederes, certamente te darei o dízimo. Existem interpretações que dizem que aqui Jacó está negociando com Deus. Se você me der, eu faço. Mas vamos pensar. Eu não sei aqui se todos, também os que estão assistindo, tiveram o privilégio de nascer num lar evangélico. Eu não tive. Eu vim conhecer Jesus depois. E por não conhecer, como Jacó, apesar de seus pais crerem no Deus, Jacó não tinha uma vida com Cristo, uma vida com Deus, ele não conhecia. Por não conhecer, ele não poderia simplesmente falar assim, não, Deus está comigo e acabou. Ele tinha que duvidar, ele tinha que, como nós fazemos, como eu fiz na minha conversão. Eu não sabia que Deus simplesmente faria as coisas por mim. Era ignorância minha. Eu não sabia que Deus poderia me levar aonde eu nem imaginava. Então eu também fazia assim, bom, eles falam que Deus vai prover. Se Deus prover, eu estarei com Ele. Eu fiz isso. Acho que não é um erro para aquele que está aprendendo as coisas. Então não é uma negociação aqui, é uma constatação. Será que Deus faz isso? Na cabeça de Jacó, provavelmente era isso. Só que aí a gente tem que pensar também que ele, fazendo este compromisso, ele também passa a entender que ele faz parte de ser chamado filho de Deus. E ele cumpre, e ele vai, e ele tem a vida transformada a partir daquele momento. O que a gente pode tentar fazer aqui uma coisa perigosa, viu, pastor, que eu vou fazer aqui. Porque muita gente fala que o Antigo Testamento não tem muito a ver com o Novo Testamento. Mas eu sou um seminarista bem teimoso. Eu acho que tem. Muitas coisas revela Cristo no Antigo Testamento. E aqui eu queria fazer aqui uma ponte. De Gênesis 28, assim, na primeira parte que nós lemos aqui, de 1 ao 5, das instruções de Isaac para Jacó, daquela palavra que ele deu a ele, a gente pode tentar, usa sua mente aí, usa sua criatividade para imaginar que você, que não conhece Deus, vem alguém te dar uma instrução, vem alguém que te fala, vai por aqui, vai lá, é melhor. O que é isso? Evangelismo. Isso é o que a gente faz quando vai para os impactos, é você falar que existe um Deus que vai cuidar de você. É o evangelismo. É o primeiro ponto de você trazer alguém para Cristo. Depois nós vamos ler do 6 ao 15, a parte do sonho, em que ele tem um encontro com Deus. Um encontro pessoal com Deus, que eu tive. Espero que todos tenham tido. E quem não teve, vai buscar ter, porque vale a pena. É a conversão. Ali, naquele momento, Jacó passou pela conversão. Ele teve a transformação de vida e realmente ele mudou daquele momento para frente. Alguns demoram mais, mas ali foi a conversão. E aí depois, edificar um altar, colocar azeite, entender que precisa adorar a Deus, que precisa servir a Deus, ser dizimista fiel e tudo mais, é a busca pela santificação. É o que a gente tem que fazer todos os dias. Deixar para trás tudo aquilo que não nos pertence mais e buscar sempre agradar a Deus. É através dessa busca de santificação que a gente vai tentar pecar menos. Nenhum de nós aqui vai conseguir, a partir de hoje, pecado zero. Não, somos humanos e a nossa natureza nos leva a isso. Mas a gente vai tentar diminuir a cada dia, ou pelo menos não repetir o pecado de ontem. É a busca pela santificação.
Então, a gente precisa orar para que nós possamos conseguir nos manter na santificação e trazer pessoas para Cristo. Trazer pessoas para poder viver essa maravilha que hoje eu vivo, que antes eu desprezava. Mas para viver essa coisa que nos transforma, que nos enche de alegria. Eu sou muito feliz por Deus ter me resgatado. E para a gente ter muita comunhão com Deus. E também temos que orar, aquele que não tem certeza ainda da sua salvação, para que ele busque conhecimento, para que ele busque entendimento. Se for o caso de alguém, ou aqui, ou que está assistindo pela internet, busque a Deus, leia a Bíblia, todos os dias. 1 versículo, 2 versículos. Crie o hábito de ler a Bíblia, crie o hábito de conversar com Jesus. Você só vai ouvir as respostas de Deus lendo a Bíblia. Você falando para Deus, Deus está te ouvindo. Mas você vai ter que ouvir Deus através da Bíblia. Jacó não tinha a Bíblia. Naquela época não tinha a Bíblia. Mas Deus já agia no coração de todos e agiu no coração dele. E dentro do propósito que Deus tinha, Deus sabia que ele não poderia permanecer com Esaú no comando, digamos assim, da família. Que Esaú não cumpriria aquilo que Jacó cumpriu. Que nós possamos entender que Deus vai agir independente de nós. Independente do que nós fizermos, o propósito de Deus não muda. Então, vamos procurar ser o melhor que nós pudermos. Vamos procurar reverenciar, adorar o nosso Deus e também falar de Jesus para as pessoas. Isso a gente está precisando fazer muito. Não só nós aqui, o mundo inteiro está precisando falar de Jesus. Porque, infelizmente, tem muito Esaú por aí. Busca onde está a sua escada. Busca onde essa sua escada, essa conexão com Deus, que vai te ajudar, que vai te livrar. Pensa em Jacó, com tudo perdido, a promessa que Deus já lhe garantiu, vai em paz. Assim como Deus faz conosco, que às vezes nós não ouvimos. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Vamos orar de novo? Deus amado, Pai querido, obrigado, Pai, pela tua salvação. Obrigado porque o Senhor nos mostraste a tua face, Deus. O Senhor se revelou a nós através de Cristo naquela cruz, Deus amado. Obrigado porque o Senhor tem cuidado e abençoado a cada um de nós. Mesmo com tribulações, com dificuldades, podemos sempre sentir a tua mão nos amparando, sempre cuidando de nós em todos os pontos, Deus amado. Sou grato a isso, Deus amado, sou grato ao teu amor. E assim, Pai, eu peço que o Senhor esteja nos abençoando cada vez mais e nos dando sabedoria para poder difundir o teu amor para todos aqueles que ainda não te conhecem. Que eu oro agradecido em nome de Jesus. Amém.